aqueles aspectos anteriores deixam de ser importantes. Então eu deixo de querer colocar energia naqueles eventos, naquelas pessoas, naqueles lugares. Isso para mim agora se tornou inviável, inútil ou perda de tempo. Antes você não percebia como determinados ambientes te drenavam, mas agora fica insustentável essa percepção. Você já sentiu que o mundo parece estranho? Como se as coisas que antes faziam sentido para você, hoje já não fazem mais. Se você sente isso, muito possivelmente você está passando por um processo de despertar da consciência. Muitas pessoas que estão passando por esse processo acham que estão até enlouquecendo ou que o problema está com os outros, enquanto na verdade é a nossa percepção que modificou, a nossa forma como nós enxergamos o outro, como nós enxergamos as circunstâncias que nos rodeiam. Então antes, amizades que eram divertidas, que você tinha um bom papo com aquelas pessoas, gostava de passar tempo com aquelas pessoas, hoje são amizades que não fazem mais sentido. Hoje são conexões que drenam a sua energia. Hoje são conversas cansativas, sem graça, enfadonha. Lugares que antes você poderia gostar de ir, de frequentar, para se divertir, para ver pessoas, ou até lugares relacionados a familiares, visitar familiares, hoje em dia são lugares que já pesam a sua energia, são lugares que já consomem muito da sua vitalidade. É como se você não conseguisse se sentir bem mais nesses lugares que antes para você era bom estar nesses lugares, era bom estar convivendo com essas pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes, pessoal, o despertar da consciência, ele também está atrelado com o despertar espiritual, porque evoluir é isso, evoluir o meu espírito, evoluir a minha consciência, evoluir a minha maneira de perceber a vida, evoluir os meus hábitos, a minha consciência sobre os fatos, sobre a vida, sobre a minha vida. Então, quando nós estamos passando por esse processo de despertar, nós também nos tornamos mais sensíveis às energias, às vibrações das pessoas. Então, é como se nós conseguíssemos aprimorar melhor a nossa leitura energética das pessoas e dos ambientes. Então nós conseguimos ter mais sensibilidade energética em relação àquelas circunstâncias que nos rodeiam. Então antes, aquele lugar que para mim era divertido, era alto astral estar ali, hoje eu percebo que é um lugar negativo, é um lugar que tem uma vibração mais densa, é um lugar que me vampiriza, é um lugar que quando eu saio dali, eu me sinto sugado energeticamente. Hoje eu consigo perceber que aquelas conexões que para mim antes eram agradáveis, hoje parece que essas pessoas parecem que elas vampirizam a minha energia, parece que ela me desmotiva. Então é como se a gente conseguisse fazer uma leitura mais precisa, mais energética das pessoas e dos ambientes. Então aquelas dinâmicas que para mim eram leves, hoje são insustentáveis. E a verdade, pessoal, é que nada mudou de verdade. O que mudou foi a forma como você percebe o mundo e percebe as pessoas agora. Antes, você não tinha consciência. Antes, você não conseguia fazer uma leitura melhor das pessoas que estavam ao seu redor. Hoje, passando por esse processo de despertar da consciência, a sua consciência se elevou. Então, hoje você percebe o que antes você não percebia. Em analogia, é como se você tirasse um óculos que estava com a lente toda suja e aí você colocou um óculos com a lente limpa. Então, as pessoas mudaram? Não, elas são as mesmas. Mas você consegue enxergar perfeitamente as pessoas agora, com os seus traços, com a sua personalidade, com os seus traços narcisistas, com os seus comportamentos tóxicos. Você consegue fazer uma leitura energética dos lugares que você frequenta. Então, isso começa a ficar insustentável para você, aquela vibração, aquela energia negativa. Então você consegue enxergar melhor.
cérebro, ele se organiza conforme nossas experiências e aprendizados. Quando você começa a questionar suas crenças, seus circuitos mentais também mudam. Nós temos um circuito no nosso cérebro chamado SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Esse sistema, ele fica presente aqui no tronco cerebral e ele é responsável por filtrar aquilo que para nós é importante. Então, o cérebro está sempre definindo o que para nós é importante ser visto, ouvido, analisado ou percebido. E quando nós estamos passando por esse processo de despertar espiritual, as nossas prioridades mudam. Então, é como se a gente passasse a enxergar aquilo que a gente não enxergava antes e, de outra maneira, também de outro modo, aquilo que eu enxergava antes, para mim, deixa de ser relevante. Então, por exemplo, pessoal, para vocês compreenderem como esse sistema ativador reticular ascendente funciona, porque esse sistema é o que vai dar foco, ele vai selecionar, é a região do nosso cérebro que vai selecionar aquilo que o cérebro entende que agora como é prioridade para você. Então vamos supor que eu decido comprar um carro vermelho. Eu não sei ainda a marca, mas sei lá, eu quero um carro vermelho. Pronto, eu saio na rua, começa a aparecer um monte de carro vermelho. Por quê? Porque o meu cérebro definiu essa informação como prioridade agora. Antes não era prioridade, agora é. Então o cérebro ele vai o tempo todo selecionando aquilo que você prioriza, aquilo que você tem agora como prioridade. Um outro exemplo, por exemplo, muito comum. Vamos supor, sei lá, você está grávida, sua esposa está grávida, sua namorada está grávida. Tem alguém da sua família grávida. E aí você sai na rua, você vê um monte de mulheres grávidas. E elas sempre estiveram aí. Agora o seu cérebro passou a perceber, passou a analisar essa situação como uma prioridade. Tem alguém na sua família grávida, ou então você está grávida, enfim. Então o cérebro ele traz essa informação como agora uma prioridade para você. Então agora você sai na rua e você vê um monte de mulheres grávidas. Então é assim que o nosso cérebro funciona. E quando nós estamos passando por um processo de despertar da consciência, um despertar espiritual, as nossas crenças e valores e os nossos hábitos, os nossos ideais de futuro, os nossos planejamentos, eles também sofrem uma reestruturação, eles modificam. Não tem como eu passar por um processo de despertar da consciência com a mesma forma de pensar, com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, com os mesmos projetos de vida, com as mesmas crenças. Então a gente está sempre se modificando. E quando eu estou passando por esse processo, o cérebro julga então outros aspectos como mais importantes. Então aqueles aspectos anteriores deixam de ser importantes. Então eu deixo de querer colocar energia naqueles eventos, naquelas pessoas, naqueles lugares. Isso para mim agora se tornou inviável, inútil ou perda de tempo. Antes você não percebia como determinados ambientes te drenavam, mas agora fica insustentável essa percepção. Ou seja, o mundo não ficou estranho de repente. O que mudou foi a forma como o seu cérebro e sua consciência decidem o que merece a sua atenção. Muitas coisas, lugares, pessoas, ambiência, assuntos não são mais relevantes para a sua nova consciência. Na visão espiritual, esse é o momento do despertar, quando a sua vibração se eleva e você não consegue mais se encaixar nos velhos padrões. Isso muitas vezes pode gerar solidão, porque parece que você não pertence mais aos lugares que antes, mas na verdade é um convite para se alinhar com novas pessoas, novas experiências, novos ambientes, novos projetos de vida, novas situações que vão ter mais a ver, serão mais compatíveis com esse novo ser humano que você está se tornando, porque o objetivo dessa vida, pessoal, é sempre evoluir. Eu preciso sempre estar elevando a minha consciência, redefinindo os meus planos de vida, os meus projetos de vida, analisando as minhas crenças, analisando crenças que não me são mais úteis e que não estão colaborando com o meu processo de evolução. Então eu vou assumindo novas crenças, eu vou assumindo uma nova visão de mundo e dentro dessa nova perspectiva, aquilo que é velho,
em relação a hábitos, pessoas, lugares, ambiência, crenças, vai ficando para trás, vai deixando de ser importante para mim. Agora nós vamos falar sobre os 5 sinais ou 5 sintomas de que você pode estar passando por esse processo de despertar. O sinal 1, pessoal, é uma percepção um pouco confusa em relação ao tempo. É uma sensação de que os dias estão ou voando ou se arrastando. É como se os dias passassem voando ou às vezes também se arrastando de forma estranha, porque a sua percepção de tempo mudou quando a consciência começa a se expandir. O sinal 2 aqui, pessoal, é uma mudança no círculo de amizades, né? Algumas pessoas simplesmente deixam de fazer sentido na sua vida, porque a sua energia já não se conecta mais à energia delas. E eu lembro, pessoal, quando eu estava passando por esse processo de despertar, eu me lembro que eu comecei a ficar num processo muito reflexivo, eu comecei a passar por esse processo de despertar espiritual no meu ano pessoal 7. Então, para quem conhece a numerologia cabalística, sabe que esse ano pessoal 7, ele é um ano muito decisivo em relação às necessidades evolutivas do espírito. Então, o ano 7 ali é uma convocação da espiritualidade, do universo, para a gente olhar para dentro de nós e perceber o que dentro de nós precisa evoluir, precisa transcender. Então, eu me lembro que eu passei nesse ano pessoal 7 por um processo de introspecção muito profundo, de silêncio muito profundo, e eu comecei a analisar as minhas conexões. E tinha uma amizade em específica que eu ficava pensando muito nessa pessoa e eu analisava essa pessoa passando por todo esse processo e eu percebi, gente, como que eu pude ser amiga dessa pessoa tão narcisista, tão sórdida. E aí eu fui analisando o comportamento dessa amizade ao longo do tempo, ao longo da nossa convivência, e eu comecei a perceber, gente, como é que essa pessoa é má? Essa pessoa fez isso, fez aquilo, e eu não percebi a maldade, eu não percebi a intenção de criar conflito dessa pessoa, naquela atitude dela, eu não havia percebido isso. Eu havia levado assim numa boa, eu não havia compreendido. E quando a gente passa por esse processo de despertar, a gente consegue classificar muito perfeitamente cada pessoa. Então, cada pessoa a gente consegue analisar a significância dela na nossa vida, se tem significado agora, se continua na nossa vida, ou se a partir de um conjunto de padrões de comportamento ou consciência, essa pessoa não tem mais nada a ver com a gente, então ela sai da nossa vida. Então eu me lembro que eu passei por isso. Então tem essa amizade específica que eu ficava analisando, eu falei assim, gente, que pessoa falsa, meu Deus, como eu pude ser amigo dessa pessoa que é tão sórdida, tão narcisista. E aí eu comecei a analisar todo o conjunto de companhias que eu tinha, de conexões que eu tinha, e eu fui descartando, mas eu fui deixando de dar relevância. E aí dentro desse processo de despertar, muitas pessoas ficam para trás, isso é natural. Então, se você está passando por um processo onde você está selecionando pessoas que permanecerão na sua vida e outras pessoas que ficam para trás, então muito possivelmente você está passando por esse processo de despertar da consciência, porque as suas crenças, valores e consciência não estão mais compatíveis com as crenças e valores e consciência daquelas pessoas que ficam para trás. O terceiro sinal aqui também, pessoal, é uma necessidade de silêncio e introspecção. Então, você sente um chamado mais para estar em contato com o silêncio, para meditar, para orar, para olhar para as necessidades do espírito, para se conectar com a natureza, porque o seu interior pede mais profundidade e menos barulho externo. Então é muito comum também, quando nós estamos passando por esse processo de despertar, a gente não querer muito agito, muita vida social. Então antes, se você tem, ou tinha uma vida social muito agitada, você passa a não querer mais aquelas distrações externas, você passa a querer sair menos. Então antes, se você saía todo final de semana, talvez agora você vai sair só um por mês, ou nem isso, você vai querer ficar mais em casa, com seus animais em estimação, você vai querer ler um bom livro, você vai, você vai querer ver algum documentário que de alguma maneira você acredita que vai te levar a um patamar de consciência mais elevado, vai te dar
dar um conhecimento ali mais útil para a sua vida. Então até programas, é muito comum, programas de televisão deixam de fazer sentido, alguns programas deixam de fazer sentido, você quer outra qualidade de assunto, então é muito comum esse silêncio, eu não quero sair, tem uma festa, eu não quero ir, ou então se eu sou obrigada a ir, eu quero voltar cedo. Então o silêncio, a necessidade dessa introspecção, ele passa a ser primordial, porque a evolução ela se dá nessa introspecção, nesse silêncio, porque enquanto eu estou distraída com assuntos externos, a minha alma ela não tem esse tempo para refletir, para reflexão, né? Para refletir sobre os assuntos que me levam a elevar a minha consciência. Então é justamente nesse silêncio que é o momento aí mais crucial deste processo. Então se a sua necessidade neste momento é estar isolado, silencioso, sair pouco, conversar pouco, então muito possivelmente você sim está passando por esse processo de despertar da consciência, despertar espiritual. Agora o 4 aqui, pessoal, é uma dificuldade em lidar com conversas superficiais. Assuntos vazios agora se tornam desgastantes, porque você busca conexões mais verdadeiras e mais significativas. Então é muito comum quando você está passando por esse processo também, os mesmos assuntos que antes de repente você achava engraçado, de repente, sei lá, de repente você era mais debochado, de repente acontecia alguma coisa com alguém, sei lá, alguém tropeçou na rua, você começava a rir, sabe, essas coisas, de repente o estilo de piadas, sabe? Então, de repente, ali o assunto, ele começa a perder o sentido. Você não ri mais das mesmas coisas, você não ri mais das mesmas piadas, você não faz mais piadas sobre aspectos da vida. Então, você não consegue mais ficar interagindo com as pessoas, com essas conversas que antes te agradava, mas hoje não agrada mais. Então, você não se contenta mais com esse nível de superficialidade. E até se você, por exemplo, eu estou solteira e vou encontrar com alguém, vou conhecer alguém. Então, de repente, aquele primeiro assunto ali, talvez se fosse antes, você ia achar o máximo aquela pessoa. Mas aí agora, talvez naquele primeiro contato, aquele primeiro nível de conversa, você pode achar aquela pessoa cansativa. Nossa, meu Deus, essa pessoa é assim, nossa, que escroto, até preguiça de conhecer a pessoa mais profundamente, porque você já não gostou do nível de conversa, do nível de consciência da pessoa. Então você quer uma conversa, você quer falar sobre assuntos mais transcendentais, mais úteis. Você quer falar sobre espiritualidade, você quer falar sobre o universo, você quer falar sobre as leis quânticas, você quer falar sobre Deus, você quer falar sobre questões úteis na sua vida. Você não quer ficar rindo, debochando das pessoas, você não quer falar da novela das 8. Então você muda completamente o seu repertório de assuntos que você quer saber, quer conhecer. Agora, o 5º tópico aqui, pessoal, é uma vontade de mudar de hábitos, mudar a alimentação, estilo de vida. Então, existe naturalmente, quando nós estamos passando por esse processo, existe naturalmente uma necessidade de cuidar mais do corpo, da mente. É como se a alma estivesse guiando você para escolhas mais alinhadas com quem você realmente é. Então, se antes você tinha uma alimentação mais desregrada, se antes você não bebia água, se antes você comia muito lanche, muita bobagem, hoje você tem consciência. Opa, o meu corpo é templo do sagrado. Se eu quero ter uma saúde boa, eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso fazer uma atividade física. Então, tudo isso é uma questão de consciência. Então, você passa a querer ter hábitos mais saudáveis. Então, se hoje eu percebo que o meu lado emocional, ele talvez não está muito harmônico, muito equilibrado, bom, então vou buscar uma terapia, eu reconheço que eu preciso de um tratamento terapêutico, ou então eu reconheço que eu preciso ter práticas no meu dia, meditação, mindfulness, oração, para me deixar mais alinhado. Isso é um hábito saudável. Eu reconheço que eu tenho que dormir no horário certo para poder levantar bem. Então, hábitos. Então, você passa a querer ter uma vida com bons hábitos.
hábitos e comportamentos que te levem a bons resultados. Então você passa a ter uma melhor consciência sobre a sua importância, a importância do que você faz, você passa a levar mais a sério a sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, a sua evolução, as pessoas que estão ao seu redor, você passa a levar a vida mais a sério, porque você percebe que nós estamos aqui para evoluir. Então perceba que tudo é como se a sua vida ela passasse a ter mais significado, porque você consegue perceber que é importante a sua existência, você consegue perceber que eu sou importante, eu tenho que fazer algo significativo nessa vida. Então você leva a sério todos os comportamentos e hábitos que te levarão a fazer aquilo que tem que ser feito. Então, lembre-se, pessoal, o mundo parece estranho porque você não é mais o mesmo. Você modificou a sua forma de perceber o mundo que se modificou. E se esse vídeo falou com você, foi de alguma maneira significativo, comenta aqui abaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você também entende que pode se beneficiar desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para o canal continuar crescendo, tá bom? Então, um beijo pessoal e gratidão por você ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!